Eu sou a Rô. Terça-feira eu tive a brilhante ideia de começar a falar sobre o caso da Bianca Toledo. E aí, logo depois, na quarta-feira, saiu um vídeo do esposo, ex-marido dela, falando sobre tudo que aconteceu e o lado dele da história. E bom, eu tive que gravar uma continuação, né? Não dava pra deixar do jeito que tava. Então, né? Lá vamos nós. Se você não viu o vídeo, como sempre, o link tá aqui na descrição pra você ver o que ele tá falando sobre esse assunto. Até porque o vídeo dele tem 15 minutos e eu não vou colocar 15 minutos de vídeo dele aqui. Se você assistiu o vídeo da Bianca falando o lado dela, a versão dela da história, e também o vídeo do Felipe falando a versão dele da história, e tá acompanhando as notícias daquilo que a mídia tá trazendo, daquilo que a justiça tá se pronunciando e falando o que tá acontecendo, você vai perceber que, como todas as histórias, existem dois lados, ou mais de dois lados, nessa coisa toda. Como no outro vídeo, não tô aqui pra falar o que tá acontecendo, porque se você quer saber o que tá acontecendo, eu vou deixar os dois links dos dois falando aqui embaixo, então, quer saber o que tá acontecendo? Entra aqui, pesquisa no Google, tu vai encontrar, tá? Eu já disse isso, todas as histórias têm pelo menos dois lados. Essa não é diferente. Se você parar pra assistir o vídeo da Bianca e o vídeo do Felipe, você vai perceber que os dois estão falando exatamente o oposto um do outro. É um pouco pesado falar isso? Talvez seja, mas para pra pensar e você vai ver que eu tenho razão. Ou a Bianca tá mentindo, ou o Felipe tá mentindo. Porque quando duas pessoas falam exatamente o oposto uma da outra, alguém tem que estar mentindo nessa história, porque não dá pros dois lados serem verdade. Eu não tô aqui pra apoiar nenhum dos dois e no decorrer do vídeo você vai perceber isso. Eu tô aqui pra dizer o seguinte: quem será que tá falando a verdade? Infelizmente, não existe uma forma da gente realmente saber o que tá acontecendo. Você vai ter que decidir em quem você acredita, ou não acreditar em nada, que tá sendo mais ou menos o meu caso. Eu tô bem sem acreditar em nenhum dos dois lados, tô esperando ver o que vai acontecer. Vamos analisar a situação pra vocês verem que, no fundo, eu tô certa. Se você parar pra analisar as notícias sérias que estão saindo, não que tem um monte de gente tagarelando e gente suspeitando, pega as notícias sérias, aquilo que a justiça tá falando. Até porque, deixa eu fazer um comentário agora interessante, o que tá acontecendo é que tem alguns youtubers que estão pegando... que estão pegando coisas antigas. Pronunciamentos, assim, tirando do contexto coisas que um e outro falou pra jogar na mídia. Pegando um texto fora de contexto pra um pretexto. A justiça disse que o Felipe tá colaborando com todas as investigações, que tá passando senhas de aplicativos, enfim, dando acesso àqueles que estão fazendo as pesquisas, aos detetives, pra descobrir o que realmente está acontecendo. Ele falou no vídeo dele que quem não deve não teme, e eu concordo com ele. Então, pode ser que ele não tenha feito nada, afinal, ele está colaborando com a investigação. E você colaboraria com uma investigação que você é culpado e você sabe que talvez seja descoberto? Mas pode existir um outro lado nessa história toda. Talvez ele esteja colaborando com a investigação porque ele sabe que não existe uma forma de provar que ele é culpado. E talvez ele seja culpado. Ou talvez ele não seja culpado. Ou talvez ele seja culpado. E assim você vai ficar eternamente repetindo essas duas perguntas. Talvez ele seja, talvez ele não seja. Isso é uma pergunta? É. Na minha cabeça é. Vamos analisar um pouquinho o lado da Bianca da história. O lado dela é o seguinte: ela chegou, acusou o cara e deixou isso vir a público. Ao contrário do que muita gente diz, eles conseguiriam sim ter guardado isso, não ter deixado isso trazer a público se eles quisessem. A Bianca é mãe. Minha mãe tá aqui do lado pra comprovar, porque eu não sou mãe, eu não vou entender muito disso. Mas uma mãe percebe sinais num filho quando ele muda em alguma atitude e sabe que algo está acontecendo. Sim, sabe sim. Viu? É ela que disse. Sendo assim, talvez a Bianca tenha percebido algum sinal no filho dela que ela entendeu que foi isso que está acontecendo. No vídeo, ela fala que já faz um tempo que isso está acontecendo, mas talvez no calor do momento ela falou isso meio sem pensar, isso seja uma coisa recente dela percebendo o filho dela e tal, enfim, toda a treta que você já sabe. Mas ela também pode estar errada. Talvez ela tenha notado alguma atitude ou nem tenha notado nada, acusou ele disso e ela não autorizou a justiça a fazer os exames necessários no filho dela para saber se isso realmente estava ocorrendo ou não. E como ele é menor de idade, ele não tem direito de falar nem com a autorização dos pais. Justiça é uma coisa bem complicada. Assim como não se pode provar se o Felipe é culpado ou é inocente, pelo menos não por enquanto, não se pode provar se a Bianca está mentindo ou está falando a verdade, pelo menos por enquanto. Eu entendo, a gente sempre busca saber qual que é a verdade para ter a nossa própria opinião sobre o assunto. Mas agora eu vou falar a minha opinião sobre esse assunto todo. A minha opinião nesse assunto todo é: ninguém tá certo, ninguém tá errado, não sei. Essa é a minha opinião. Por mais estranha que seja, a minha opinião é: não sei.
Como eu mostrei aqui pra vocês, não tem como provar culpado, inocente, mentira, verdade, não tem como. Se você parar pra assistir o vídeo dos dois, ela tá falando, por exemplo, que ela confrontou ele e ele... Qual que é a palavra? E ele confessou que ele tava fazendo isso. Agora, no vídeo dele, ele diz que ela chegou dizendo, acusando ele de tudo isso, não deu a ele o benefício da dúvida e saiu de casa com o filho. Tá bom, isso é meio forte? É, mas é um fato. Pare pra pensar. Um dos dois tem que estar mentindo. Não tem como os dois estarem falando a verdade sobre um assunto que eles estão falando exatamente o contrário um do outro. Pessoinhas, eu quero que vocês entendam porque eu tô tão revoltada com essa situação que eu não tenho nada a ver com os caras. É uma questão de testemunho. Ele é pastor, ela é missionária. São duas áreas muito legais dentro da vida evangélica, dentro do meio evangélico. Duas áreas que talvez algum dia eu possa me tornar dentro de uma delas. Eles, por estarem na mídia, por serem famosos, são representantes de nós cristãos. As pessoas que não são cristãs, quando vão analisar o povo cristão, pegam as pessoas famosas como referência, porque é quem eles têm de referência. Se o pastor Felipe estiver mentindo, isso é uma mentira muito séria, e ele cometeu algo horrível. E ele tá mentindo num negócio que, meu Deus, é um troço horrível. Mas agora, se a Bianca tá mentindo, é o mesmo nível, é tão horrível quanto acusar alguém desse jeito, se ela estiver errada. Se. Não tem como saber, eu não sei qual dos dois tá certo nessa história. E isso me deixa meio maluca, porque são eles que estão me representando lá na mídia. Tem pessoas olhando pra eles e dizendo, todo cristão é assim, e a gente não é assim. Isso me deixa doida, porque nós cristãos, pelo menos eu e quem eu conheço, se esforça para dar um bom testemunho, para mostrar que somos boas pessoas, que nosso Deus é um Deus de amor, que a gente busca fazer a coisa certa, que a gente se esforça para não errar. Depois de respirar um pouco, pessoinhas, eu não sou representada por essas pessoas da mídia que fazem tudo errado e falam que são cristãos. Eu posso até ser representada por algumas pessoas que estão fazendo a coisa certa, mas a única pessoa que realmente representa quem eu sou, quem eu tô tentando ser e o que eu tô me esforçando para me tornar, sou eu mesma. Eu pago pelas minhas atitudes, eu tenho as minhas consequências quando eu faço algo errado. Também comemoro quando eu consigo acertar, quando eu consigo vencer uma prova em Deus. E isso é bom. Por que eu decidi falar tudo isso? Primeiro, porque é muito gostoso extravasar assim na câmera. Um dia experimentem, nem que você não goste de postar nada, não precisa postar, só desabafa pra alguém, é tão bom desabafar, desabafem. Sério, pessoal, vai aqui um conselho da Hope, desabafem, que é muito bom. Pega uma almofada e grita, né? Eu faço bastante isso, é legal, é bem útil. Eu posso não ter uma influência mundial, eu posso não ser famosa, eu posso não ter muita gente me assistindo, mas eu tenho pelo menos 800 pessoinhas aqui nesse canal que vão ter a possibilidade de assistir esse vídeo. E, cara, isso pra mim já é o suficiente. Se eu puder mudar a vida de algumas pessoas, pra mim já é ótimo. É isso aí, pessoinhas. Nós não sabemos qual vai ser o final desse dramalhão todo, mas nós sabemos de uma coisa. O nosso Deus, o meu Deus, continua sendo o mesmo. O mesmo amoroso, o mesmo cuidadoso, o mesmo que traz à luz tudo aquilo que tá escuro. E o mesmo que vai revelar a verdade dessa situação toda, porque a verdade é capaz de libertar. E é isso aí, pessoinhas! Se você gostou, clique em gostei, adicione os favoritos e não se esqueça de se inscrever no canal. E é isso aí, tchau! Sabe o que eu acho? Isso aqui tá um pouco perto. Deu. Melhorou? É, melhorou. Sinistro, a gente pensa muito igual, a gente deve ser parente. Tu vai fazer mais algum barulho aí? Faça agora. Ou cale-se para sempre. Pronto. Sobre todo esse caso. É sério, Moto, agora? Acho que nem deu problema. Se você for tá difícil hoje. Nossa, tá um dia tão fim de dia tão bonito. Olha ali. Ó, não tô ficando louca, tá um fim de dia muito lindo.